Marinice, você vai dar os avisos? A Marinice. Mais uma vez, bom dia a todos, para os que estão chegando aqui. Vamos dar início ao nosso roteiro espírita desse domingo, começando com a nossa prece, para que possamos nos harmonizar, nos tranquilizar e, mais uma vez, sintonizar com esse clima de nossa casa. Roberto. Senhor, mais uma vez, com a vossa bênção, com a vossa bondade, nós estamos mais uma vez reunidos, Senhor, em torno da palavra, em torno do conhecimento que estamos buscando. Para tanto, Senhor, pedimos o entendimento, a capacidade de assimilar aquilo que estamos ouvindo, de colocarmos em prática os ensinamentos aqui recebidos, que possamos estender aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, de trânsito, que habitam na mesma cidade, no mesmo país. Senhor, dá-nos a capacidade do entendimento, dá-nos a capacidade de multiplicar os ensinamentos recebidos. Esteja conosco, Senhor, abençoa o nosso companheiro palestrante deste dia, que assim seja. Nós estamos recebendo na casa, mais uma vez, o nosso companheiro Lincoln Tavares, da cidade de Muzambinho, Minas Gerais. Ele, todos os anos, sempre que chamamos, ele se faz presente. E mais uma vez ele nos atendeu neste domingo maravilhoso. Então nós vamos ouvi-lo na palestra que ele preparou para nós. Lincoln. Você pode usar. Bom dia a todos. Nós estamos pedindo ao nosso Divino Mestre Jesus que nos abençoe, nos ampare mais uma vez na manhã de hoje. É sempre uma oportunidade maravilhosa de estar aqui no Allan Kardec, essa casa espírita que tanto nos fala ao coração. Há muitos anos que nós estamos sempre por aqui para conversar com os irmãos, para nós estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, dentro da orientação espírita de Allan Kardec. Todos estão à procura da felicidade. Ninguém diria, em sã consciência, que não deseja, de alguma forma, ser feliz. Todos querem a tal felicidade. Daí porque a procuram nos mais variados lugares e das mais diferentes formas. As diversas filosofias de todos os tempos sempre estabeleceram conceitos sobre a felicidade. Se nós formos compulsar os antigos filósofos da Grécia, vamos, por exemplo, encontrar Epicuro, um grande filósofo que afirmava mesmo que a felicidade está na posse dos bens materiais. Para Epicuro, para os seus adeptos, quanto mais o indivíduo possuísse neste mundo, mais feliz ele seria. Por outro lado, nós tivemos Diógenes. Diógenes fazia uma pregação exatamente em sentido contrário. A felicidade, dizia Diógenes, está em nada possuir. Ele chegava a dizer que os prazeres do mundo são efêmeros. Eles, exceção, fazia o Diógenes, àqueles que pudessem ser atingidos por uma vida modesta, uma vida virtuosa. Dizia Diógenes que a riqueza destrói a nossa paz
e a inveja seria como que uma ferrugem da alma. Esse era o seu conceito. A felicidade, ela tem uma conotação diferente para cada criatura humana, dependendo da situação que ela passa na vida aqui na Terra. Por exemplo, se nós perguntarmos o conceito de felicidade para diversas pessoas, nós iremos obter informações, conceitos diferentes. Vamos, por exemplo, perguntar para alguém que está enfermo, uma doença aparentemente incurável. Certamente ele irá nos dizer que a felicidade para ele será a cura completa daquela enfermidade. Vamos dizer que nós perguntemos a um faminto qual é a felicidade para ele. Seria a comida, seria a alimentação, um prato de comida que fosse. Perguntaríamos para um cansado, alguém que está cansado na nossa vida, o que é a felicidade para você? É o descanso, é a paz de que tanto necessito. Para quem é injustiçado, o que seria a felicidade? A verdadeira, a correta justiça. Mas existem conceitos muito interessantes que é muito bom que nós espíritas tenhamos conhecimento. Por exemplo, por que será que tanta gente está buscando a felicidade aqui na Terra? Isso já vem do tempo dos antigos, é a felicidade na Terra. Desde os tempos bíblicos, nós sabemos que existe esse conceito de se abençoar o homem aqui na Terra mesmo. Vamos, por exemplo, tomar o Velho Testamento, aquele livro de grande valor histórico que a doutrina espírita também se interessa. Nós temos interpretações muito interessantes da nossa irmã Terezinha Oliveira nas suas obras. E lá no Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, a partir do capítulo 12, nós encontramos aquela alegoria, não é? Aquelas informações mais de ordem espiritual, quando naquele contato divino com Abrão, depois chamado Abraão, há uma promessa. E essa promessa seria de conduzi-lo juntamente com todo aquele povo, que seria o povo eleito de Deus, para Canaã, a terra prometida, onde haveria a felicidade completa. Nós estamos vendo aí então que é a felicidade aqui na Terra mesmo. Deus, não é, a espiritualidade superior, oferecendo aos homens da época a felicidade aqui na Terra, desde que fossem fiéis a Ele. E vai mais longe ainda. Por exemplo, no livro dos Salmos, ainda no Velho Testamento, o Salmo 128 é bem característico. Chama-se a felicidade do homem que teme a Deus. Nós sabemos que os antigos falavam temer a Deus. Hoje nós falamos simplesmente amar a Deus. Mas naquela época, temer a Deus. Diz o Salmo 128 mais ou menos assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz será, e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior de tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias de tua vida, e verás os filhos dos teus filhos. A paz seja sobre Israel. É a promessa completa daquele que tivesse intimidade com o Senhor. Na época falava temer ao Senhor. Aquele seria abençoado aqui na terra, pela família feliz, por toda a felicidade. Isso aí, meus amigos e meus irmãos, fez com que a humanidade continuasse, permanecesse ainda com um pouco dessa ideia, ou com bastante dessa ideia. Por estarmos ainda, a maioria, ainda hoje, ligados ao plano da matéria, nós acreditamos que a felicidade completa na Terra
Nós acreditamos nela, na possibilidade dessa felicidade na terra. E condicionamos a aquisição dessa felicidade nos bens materiais. Outros ancoram, por exemplo, o sonho da felicidade na busca da fama, na busca do sucesso, do poder. Para alguns, a felicidade está até associada à inexistência completa de problemas. Outros tantos ainda condicionam a felicidade à ocorrência de um fator externo. E a lista, então, vai embora. Não temos paradeiro. A felicidade é inatingível. E nós passamos a construir como que castelos no ar. Sonhamos irrealidades, convertemos em mito a verdade. E por entre ilusões românticas, nós investimos toda a felicidade em relacionamentos cheios de expectativas coloridas, condenando-nos a decepções crônicas. Algumas considerações interessantes sobre o conceito de felicidade. Um grande poeta santista, chamado Vicente de Carvalho, ele escreveu em uma das suas poesias um trechinho muito interessante e muito atual para nós. Diz ele que sempre nós colocamos, sempre a felicidade vai estar onde nós a colocamos, mas nós nunca a colocamos onde nós estamos. Interessante, não é? Quer dizer que a felicidade está onde nós a colocamos, mas nós nunca a colocamos onde nós estamos. Uma reflexão interessante, filosófica, desse grande poeta. Um dos grandes filósofos da nossa história afirmou serem 3 os requisitos, os pré-requisitos para alcançarmos a felicidade. Quais seriam os 3? O primeiro seria uma vida correta. O segundo seria uma consciência reta. E, finalmente, o coração em paz. Ora, meus amigos, quem vive corretamente, com honestidade, lealdade, com ética, ele possui, logicamente, uma consciência reta. E, simbolicamente, estará com o coração em paz. Nós temos que lembrar, na verdade, que a vida aqui na Terra não é um problema, é um desafio. Ela nos apresenta oportunidades de crescimento, notadamente nos setores aos quais nós mais necessitamos para a nossa evolução espiritual. Por detrás de problemas, existem sempre lições, desafios, tarefas. E seria uma grande ventura para nós vencermos esses obstáculos. No cristianismo e na história da humanidade, nós encontramos exemplos muito interessantes sobre a felicidade. No Sermão da Montanha, do Evangelho de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 5 e seguintes, nós encontramos então a prova pura de que serão bem-aventurados aqueles que souberem superar as dificuldades da vida. Se não acreditamos nisto, basta nós olharmos as pessoas que podem se considerar felizes e verificar o que elas passaram e se sentiram mesmo, assim mesmo, felizes. Por exemplo, vamos nos lembrar dos primeiros cristãos, que os livros da psicografia maravilhosa do nosso Chico Xavier tão bem relatam. Há 2000 anos, 50 anos depois, a renúncia. Quem já teve oportunidade de ler essas obras, relata então a luta dos primeiros cristãos, que eram colocados nas arenas para as feras devorarem, e iam cantando felizes, porque eles acreditavam sinceramente que iriam se reencontrar com Cristo, o grande mestre. Lembremos-nos, por exemplo, da felicidade de um Francisco de Assis, conquistada pela humildade, na pobreza e a serviço do próximo. Esse santo da humildade era um moço rico, mas ele, na verdade, vivia amargurado pela riqueza
E ele só encontrou a felicidade quando ele se entregou à riqueza de espírito que foi amparar os necessitados. Não nos esqueçamos também do grande Paulo de Tarso, São Paulo. Paulo de Tarso, na condição do poderoso Saulo, doutor da lei, que tudo determinava, tinha um poder imenso, mas ele era infeliz, ele não se sentia bem. Nós encontramos isso em Paulo e Estevão, outra grande obra ditada pelo querido Emmanuel ao nosso Chico Xavier. Ele era infeliz. No entanto, a partir do momento em que ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele perde o poder temporal, mas ele encontrou a felicidade pessoal. Gandhi, o Mahatma, ele encontrou a felicidade na luta pela paz, e não no conforto material ou no seu grande conhecimento intelectual que tinha. Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce da Bahia, tão citada pelo nosso Divaldo, apesar de inúmeros padecimentos, sofreram, mas encontraram a felicidade. Finalmente, nós nos lembramos de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, médico alemão, pastor evangélico, músico e professor. Ele foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz de 1952. Albert Schweitzer, ele se sentia inútil, com toda a sua capacidade, com todo o seu conhecimento, a vida extraordinária que ele tinha no sentido da matéria. Ele resolveu então encontrar a felicidade, e encontrou, trabalhando 52 anos na África, atendendo os desvalidos, atendendo os enfermos. Como esquecer também o nosso querido Chico Xavier? E olhemos que não lhe faltaram problemas na sua vida. Quem conhece a história do Chico sabe as dificuldades que ele passou. No entanto, muitas vezes que perguntaram ao Chico: "Ô Chico, você é feliz?" Ele falava: "Muito feliz, meu irmão, graças a Deus." E o Chico, com todo aquele seu bom humor, ele pretendia, como deve estar acontecendo, continuar o seu trabalho no mundo espiritual para a sua felicidade. Saiu um livro este ano, há poucos meses, chamado Até Sempre, Chico Xavier. Não sei se já tem aqui. É algo maravilhoso, porque fala do Chico humano. São testemunhos com cartas, ligações que ele tinha com um casal de São Paulo, a Nena Galvez e o seu esposo. Então ali tem um relato tão interessante. Eu li esse livro essa semana, e lá tem uma passagem que eles perguntam para o Chico. Alguém encontra com ele na rua em São Paulo, ele saiu para comprar remédio na farmácia com o seu anfitrião, e pergunta ao Chico: "Você já tem mérito, né, para o mundo espiritual, e certamente lá já existe uma tarefa para você." Ele fala: "Meu irmão, eu penso em trabalhar num centro espírita lá no mundo espiritual." Aí eles dizem: "Ô Chico, como é que é o nome do centro?" Ele tem uma sigla, é CEU. Aí o companheiro olha e fala: "Ô Chico, mas é isso mesmo, é o céu, né, Chico? Você vai lá para o céu trabalhar na mediunidade, que coisa bonita." Ele fala: "Meu amigo, ô Chico, mas como que é o nome mesmo?" É a sigla, e o nome? Ele falou: "É Grupo Espírita, Centro Espírita Umbralino." E olha o bom humor e a felicidade do Chico. Ele achava isso maravilhoso, não é? Com todas as suas dificuldades. Mas qual seria finalmente a posição espírita? Nós estamos estudando espiritismo e precisamos então dizer o que a nossa doutrina, a codificação de Allan Kardec, nos ensina sobre a felicidade. Como já disse nosso querido Divaldo Franco, o grande desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Que interessante, não é? Nós temos um desafio, e esse desafio somos nós mesmos, que é a conquista do nosso autoconhecimento. Nós, seres humanos,
Nós já viajamos pelo espaço, fomos à Lua, descobrimos planetas até fora do sistema solar. Ainda assim, o homem, guiado pela tecnologia, ainda não conseguiu encontrar a plenitude, a tão sonhada felicidade, porque não teve coragem ainda de realizar a grande viagem interior de que nos fala o Divaldo. Essa tentativa muito eficaz de autoconhecimento. E a doutrina espírita vem ensinar para nós, através da sua obra básica, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para quem não conhece ainda, foi a primeira obra da codificação kardeciana. Veio ao mundo em 18 de abril de 1857. É composto de 1019 perguntas e respostas. Allan Kardec, então, coletou as respostas que ele fez ao mundo espiritual e que os espíritos superiores responderam. Ali nós vamos encontrar respostas para todos os problemas nossos, para todos os problemas da humanidade. É a nossa obra básica, é o alicerce. É muito interessante, o grande filósofo e espírita Herculano Pires, certa vez ele fez uma colocação muito interessante. Ele diz que o Velho Testamento representa o apelo da humanidade a Deus. É o apelo de socorro que se faz. Então nós encontramos, por exemplo, no Velho Testamento, todo aquele pedido, aquela súplica a Deus de uma maneira assim incisiva. O Novo Testamento, para Herculano Pires, significa a resposta de Deus ao apelo que foi a vinda de Jesus. E o que é o Livro dos Espíritos? Para Herculano, o Livro dos Espíritos é a síntese, resume tudo isso. Então é um estudo maravilhoso que as casas espíritas, e nós espíritas em particular, não podemos deixar de fazer no dia a dia de nossas vidas. E o Livro dos Espíritos, será que ele nos fala também da felicidade? Tem que falar, né? Tem de falar. E nós vamos encontrar, então, na questão 920 do Livro dos Espíritos, que se estende até a questão 922, as perguntas de Allan Kardec e as respostas dos Espíritos sobre esse tema. Kardec pergunta aos Espíritos se a felicidade na Terra seria possível. E os espíritos superiores respondem ao nosso codificador que não, que a felicidade completa, ela não existe no planeta Terra, mesmo porque nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, numa escola de aprendizado de nossas almas, e que a felicidade completa só seria possível em mundos superiores, em mundos divinos, dentro daquela classificação que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Kardec continua inquirindo aos espíritos se de alguma forma seria possível o homem obter uma felicidade relativa aqui no planeta Terra. E os espíritos respondem afirmativamente. Eles dizem que sim, uma felicidade relativa é possível, desde que o homem saiba viver, desde que ele procure se acomodar dentro de certos parâmetros, ele poderia obter uma felicidade relativa. E nós hoje estamos aprendendo na doutrina espírita em que consiste isso, que vamos dizer daqui a pouco. Mas os espíritos ainda dão mais uma dica para Kardec. Quando Kardec pergunta, mas assim, de uma maneira objetiva, o que seria isso? Como é que seria possível essa felicidade relativa? E eles respondem assim: no âmbito material, seria a posse do necessário. No sentido moral e espiritual, seria a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que resposta interessante que os espíritos nos dão. O que seria então a posse do necessário?
que vai, se nós soubermos entender isso, vai nos dar a felicidade relativa. Nós estamos curiosos, já que todos estamos buscando a felicidade. A posse do necessário varia de indivíduo para indivíduo. Somente cada um de nós vai saber exatamente o que é necessário para mim e o que é supérfluo. Quando nós temos a posse do necessário, nós somos relativamente felizes. Quer dizer, eu me sinto bem com o que eu tenho. Pode acontecer que o dono de mansões, o dono de empresas poderosas, não tenha uma felicidade relativa, porque está acima daquilo que ele necessita. Pode ser também que alguém que tem muito pouco, desses aposentados, ganha um salário mínimo, mora num local pobre, humilde, mas que tem uma felicidade relativa, porque ele se sente como na posse do necessário. É para mim. É o caso do Chico. O Chico falava, está tão bom, gente. Não é como bom mineiro, uai, gente, está tão bom para mim, não está me faltando nada. É aquela bondade. Nós não lembramos numa das obras do Chico que conta que ele foi levado ao mundo espiritual, em sonho, né, para ver uma porção de coisas bonitas, altamente filosóficas, e ele conduzido por aqueles lugares todos, ele achou aquilo tudo muito bonito, mas ficou meio cansado. E num dado momento ele pediu para o mentor, olha, o que você quer, Chico? Ele falou assim, agora eu queria acordar na minha cama, lá em Uberaba, e tomar um cafezinho quente. Então a gente vê, é o Chico humano, né? Esse que possuía, ele tinha posto o necessário, e relativamente feliz. O que seria, então, no sentido moral e espiritual, essa consciência tranquila? A consciência tranquila é aquela que nós vamos adquirir pelo dever bem cumprido, pela certeza de que nós estamos em paz com a nossa consciência. Aqui no nosso planeta, né, na nossa sociedade, nós temos um costume de avaliar as coisas que nos acontecem, os nossos desejos, as nossas aspirações, pela ideia dos outros. O que os outros pensam a respeito do que eu penso? Não. A consciência tranquila é quando nós temos certeza de que aquele modo como nós estamos vivendo, aquele modo como nós estamos agindo, é o modo correto para nós, dentro do nosso livre-arbítrio. Nós vamos ter que prestar contas, nós temos a nossa evolução individual. Então a consciência tranquila é a paz pelo dever cumprido. É aquilo que costuma dizer assim, eu deitei, né, no meu travesseiro e dormi tranquilo. E acordei também tranquilo. Se nós não tivermos isso ainda, para adquirirmos a felicidade relativa, como falam os espíritos superiores, precisamos mudar o nosso modo de vida. Precisamos fazer uma reformulação. Aí vem a necessidade do autoconhecimento de que fala o Divaldo sempre nas suas palestras. E a fé no futuro? A fé no futuro é básico também para a nossa felicidade relativa. A pessoa que não tem perspectivas, não tem planejamento na vida, ele sofre e ele não é feliz. Muita gente se aposenta e fala, agora me aposentei, a minha tarefa está cumprida, não tenho mais objetivos, nada para fazer. Esse aí começou já a ter uma pontinha de infelicidade, porque se ele permanecer trabalhando, mesmo que não seja profissionalmente, mas sendo útil, necessário às criaturas, quantas tarefas nós temos nessa nossa sociedade, que coisa maravilhosa que é podermos trabalhar. Então aí ele vai ser feliz. Então nós estamos vendo que a fé no futuro, em relação aqui às coisas do nosso planeta, quando nós estamos reencarnados, e a certeza que a doutrina espírita nos oferece pela comunhão com o mundo espiritual. Que coisa maravilhosa quando a gente observa um ser chamado interexistente. Herculano Pires falava muito no ser interexistente, quer dizer, aquele que vive aqui no mundo, no planeta Terra, mas está também ligado ao plano dos espíritos.
E é o que a doutrina espírita nos ensina, que nada acontece aqui conosco diretamente só por influências materiais. Nós temos a ligação contínua, constante, permanente com o plano maior da vida. E a doutrina espírita, então, ela vai nos ensinar e vai nos responder aquela grande dúvida da humanidade: de onde viemos, onde estamos e para onde vamos? E o mais importante, qual é a minha missão no planeta Terra, no momento? Todos nós temos uma missão. Às vezes a gente pensa assim, você é um missionário. Então nós ficamos imaginando, quem sou eu? Missionário? Missionários são aqueles grandes vultos da humanidade, não é verdade? É o Dr. Bezerra de Menezes, cujo filme está passando agora, foi o Chico, é o Divaldo, são esses companheiros que estão aí liderando movimentos, ou então esses que nós mencionamos, que trabalharam pela humanidade e trabalham. E esses são missionários, mas todos nós temos uma missão, por pequena que seja. É a missão da nossa família, é a missão do nosso trabalho, é a missão do nosso relacionamento com as outras criaturas. Então, isso tudo nós vamos aprender e a doutrina espírita está nos ensinando. Diante disso, como viver hoje para que a gente possa ser feliz dentro desse esquema que os espíritos nos colocam da felicidade relativa? Procurar entender para todos nós a mensagem espírita, que nos ensina a razão fundamental da própria existência, a fim de que nós possamos estabelecer parâmetros para a felicidade, a forma de desenvolver a capacidade de crescimento interior, a razão primordial da nossa autorrealização. Nunca imaginar, por exemplo, que tudo o que nós queremos, nós precisamos conseguir como um capricho de uma criança. Nós gostamos muito de um trechinho, de um versinho que o Espírito Maria Dolores ditou ao nosso querido Chico. Diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas que faço através da oração. Que coisa maravilhosa! Quantas vezes nós estamos pedindo ao alto coisas que não serão boas para nós, nos prejudicarão na nossa evolução espiritual, e queremos forçar essa situação como crianças. E que maravilha, como diz Maria Dolores, quando a espiritualidade nos diz não em certas oportunidades. Que bênção e que felicidade que poderá nos advir de tudo isso. Então a gente não pode também condicionar a felicidade a algum bem material. Meu Deus, eu seria imensamente feliz quando adquirisse aquela mansão naquele bairro maravilhoso, não é? Eu gostaria e seria muito feliz aquele carro importado, não é? Mas que beleza aquela fazenda, se eu pudesse ser minha. Então nós estamos condicionando a felicidade a um bem material, ou então a alguma pessoa. Como eu seria feliz se ela me amasse, né? Ou se ele me amasse. Que maravilha! Só que isso nós não podemos forçar. E não podemos condicionar a nossa felicidade a uma situação como essa. A um grande acontecimento. Que beleza! Se eu pudesse ser homenageado, aí eu seria muito feliz. Se eu ganhasse o Prêmio Nobel da Paz, não é? Que maravilha se eu fosse eleito presidente de qualquer coisa que eu imagino. Então nós estamos condicionando a alcançar a felicidade baseada em coisas perecíveis, coisas que não estão ainda ao nosso alcance. Se determinados espíritos não se afinizam conosco ainda no dia de hoje, nós não podemos forçar essa situação. Podemos alcançar então a felicidade relativa, hoje, agora, a despeito de problemas que todos nós estamos enfrentando. Basta olhar a vida com outros olhos, mudando as lentes pelas quais nós enxergamos hoje.
É interessante a gente pensar assim. Nós sabemos, e a doutrina espírita nos ensina, que não somos somente aparência material, física. O ser humano é pré-existente ao corpo, isso nós já aprendemos em Espiritismo, e a ele sobrevive, não é? Através desse conceito é que nós vamos conseguir entender o grande enigma, a problemática do interrelacionamento, da dor, do desamor. Tudo isso nós vamos compreender, e à medida que nós compreendermos, nós vamos mudar os nossos conceitos de felicidade. Há poucos dias eu li uma historinha muito interessante. Eu gosto muito das historinhas, principalmente orientais. E eu li uma historinha hindu que me fez pensar muito sobre alcançar a felicidade. Conta uma história, uma lenda hindu, que um grande e poderoso gênio ofereceu a uma jovem, a uma donzela, um prêmio, desde que ela cumprisse um desafio. E o desafio era mais ou menos o seguinte: ela deveria percorrer um milharal, uma plantação de milhos, né? E colher a espiga mais bonita que ela encontrasse e trazer ao gênio. Em função daquela espiga é que iria ocorrer o grande prêmio. E a menina então se preparou, mas existia ainda uma condição. Ao percorrer o milharal, para colher a grande espiga maravilhosa de milho, ela não poderia parar muito tempo e nem voltar para trás. Ela teria que seguir. E ela então começou. Logo ali que ela começou a andar, ela começou a encontrar espigas bonitas, maduras, grandes, e ela olhou, examinou aquilo, mas que beleza. Mas ela imaginava assim: mais adiante eu encontro outras, e quem sabe, muito melhores, para que o prêmio seja ainda maior. E ela continuou a caminhar. Só que à medida que ela caminhava até o final daquele local onde tinha o milharal, as espigas foram diminuindo de tamanho, foram ficando feias. Chegou ao final e não encontrou espiga nenhuma mais. Terminou a sua caminhada, passando por lindas espigas de milho, e não apanhou nenhuma, e não ganhou o prêmio. E nós ficamos imaginando na interpretação, na filosofia disso aí. Quanta gente, quantos de nós que caminhamos através da nossa vida, no nosso livre-arbítrio, não podemos voltar mesmo para trás, porque não existe essa possibilidade, não é? E nem parar muito, porque senão nós nos embaraçaremos, e a gente passa por oportunidades maravilhosas e queremos mais coisas dentro da nossa ambição. É exatamente a questão da felicidade. Quando a gente encontrar aquela espiga bonita, é essa mesmo e vou pegar agora. É a minha chance, é a minha oportunidade. Não vou ficar nessa expectativa. É a expectativa de sempre encontrar coisas melhores. Nós estamos num planeta de provas e expiações, fazendo a nossa evolução. Vamos pegar aquilo que vier à nossa frente, não é? É como diz o vendedor de veículos, é pegar ou largar, não é? A oferta é essa. Então vamos fazer assim. Essa lenda nos ensina muito. Se a gente começar a pensar, nós vamos longe no nosso raciocínio. Vamos perceber então exatamente isso. A felicidade não está fora de nós. Ela é, antes de tudo, um estado de espírito, uma maneira de ver a vida e não um determinado acontecimento. Ser feliz, então, seria uma atitude comportamental, vamos dizer assim, frente à execução da tarefa que nós viemos desempenhar aqui na Terra. E qual é essa tarefa? É a nossa evolução espiritual. Então a gente fica pensando que é realmente algo muito importante, maravilhoso, que a gente possa saber essas coisas. E a doutrina espírita está nos ensinando que ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos, porque nós regemos o nosso destino. Nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. E as coisas que nos acontecem hoje são resultado do plantio que nós fizemos ontem.
A religião espírita, então, ela nos ajuda no sentido de sermos corretos, porque nos explica, nos mostra essa responsabilidade, algo que nós já escrevemos e agora estamos simplesmente lendo. Deus não nos castiga, já aprendemos isso, também Ele não nos premia. Nós é que construímos o destino através do livre-arbítrio. É aí que vai entrar a felicidade de servir, o trabalho em favor do próximo. E às vezes, meus amigos, nós ficamos imaginando assim, mas eu não fiz nada ainda, se eu pudesse ter realizado alguma coisa de boa que eu pudesse colher. Às vezes nós somos tão assim, nós passamos tão depressa, tão apavorados diante da vida, que não nos lembramos de quanta gente, de quantas criaturas que conseguiram algo nesta existência por influência nossa, pela nossa presença. Que coisa interessante. A propósito, nós selecionamos de um dos livrinhos do nosso querido Richard Simonetti, que nós somos muito amigos, uma historinha que ele nos conta chamada A Felicidade Não Se Compra. Ele comenta um filme antigo que tem esse nome. É um cineasta chamado Frank Capra. Fez esse filme, A Felicidade Não Se Compra. E ele sintetiza em poucas palavras a base do que quer dizer a mensagem desse filme. Esse filme é de ficção e seria a história de um espírito desencarnado, não é? Que é candidato a anjo, não é? A gente já vê que é uma ficção, mas não importa, a mensagem é que dá. Esse espírito, então, ele é candidato a anjo e ele precisa conseguir as suas asas, não é? E os seus superiores mandam que ele volte à Terra para tratar de uma situação, ajudar alguém que está em dificuldade. Quem é essa pessoa que está em dificuldade? É um grande empresário da área imobiliária que está falindo, não é? Ele, por desonestidade de um banqueiro, ele acabou se dando mal nos negócios depois de muitos anos de trabalho e veio a praticamente falir. Ele vem encontrar esse empresário na véspera de Natal, próximo a uma ponte, onde ele pretende pular para o suicídio. E o espírito, então, o candidato a anjo, né, o vestibulando a anjo, ele se aproxima do cidadão e, ao invés, ele logo se manifesta para que ele o veja e diz: olha, eu sou incumbido de ajudá-lo. Nós precisamos conversar. E ao invés dele começar a dizer para ele o horror que é o suicídio, as dificuldades espirituais e tudo mais, ele não diz nada disso. Fala: olha, eu vou lhe mostrar umas coisas muito interessantes, queria que você me acompanhasse. E começa a mostrar a ele muitas coisas. Por exemplo, vão ao cemitério e encontram um túmulo, né? O nome de uma pessoa, data de nascimento e da morte, e o empresário apavorado olha ali e fala: não, mas essa pessoa está viva, não morreu, ele é meu amigo, não morreu. Ele falou: pois é, sabe por que ele não morreu? Porque na sua juventude ele estava se afogando e você o salvou. Então você é que foi o responsável por ele estar ainda vivo e bem situado aqui na terra. E ele começa então, ele vai mostrando, vê uma senhora assim, já mais de idade, e assim muito triste, preocupada, sozinha. Ele olha e diz assim: escuta, mas essa aí é a minha mulher, só que ela não é desse jeito, ela é uma pessoa alegre, cheia de vida. Sabe por quê? Porque você entrou na vida dela, e com ela você teve muitos filhos, e os seus filhos estão todos encaminhados. Hoje ela é uma pessoa relativamente feliz. E você apareceu na vida dela, fez muita coisa. Até que mais adiante, depois de mostrar muita coisa, ele mostra uma cidade. Ele fala: mas que cidade, que coisa! Essa cidade está cheia de vício, cheia de crimes e tanta coisa. O que aconteceu? Essa cidade é a cidade que eu moro, só que ela não é desse jeito. Ele falou: pois é, você no ramo imobiliário ajudou, financiou casas para pessoas até humildes, fez um trabalho maravilhoso aqui.
desinteressado nesse sentido. Você interessava pelos seus negócios. Você é corresponsável pela sua cidade hoje ser o que ela é. Olha que maravilha! E a partir daí, o filme vai contando mais coisas, e para terminar a ficção, ele fica alegre, desiste da morte e vai para casa. No caminho ele começa a encontrar as pessoas e Feliz Natal, é véspera de Natal. Chega em casa, uma grande surpresa para terminar a ficção do filme, né? Uma grande multidão de pessoas ligadas a ele, que tinham amizade com ele, haviam se cotizado e estavam lá para resgatar as dívidas dele, pelo menos parte das dívidas, e deixar a falência. E ele então escuta um sino na sala e diz assim: já me disseram que quando toca um sino, um anjo adquiriu asas. É a entidade espiritual. Então a gente vê que é uma ficção, mas que tem uma lição muito bonita. Quantas coisas pelas quais nós somos responsáveis neste mundo e não damos conta. A gente fica pensando assim: eu não valho nada, eu sou uma pessoa infeliz, porque o que adianta a minha existência em tal lugar? Quanta coisa maravilhosa nós fazemos e não sabemos. Como nós somos importantes uns para os outros, como nós somos importantes para a família, para a sociedade, para o trabalho, e não sabemos disso. Isso nos dará uma felicidade relativa se nós nos conscientizarmos. A arte de viver é, portanto, a arte de servir. Feliz é quem ama, não aquele que se faz amado. Felicidade seria, então, a arte de exalar alegria, atuar no mundo em que nós vivemos de uma maneira positiva. A proposta da felicidade seria esta autossuperação e a dominação das nossas más inclinações e de servir ao próximo. Nós temos que encarar, então, a vida com os olhos do bem, com uma visão de amor para conosco mesmo, de olharmos à volta e verificarmos que o Pai tudo nos legou para a nossa felicidade agora já. Abençoar, por exemplo, o trabalho onde a vida nos colocou. Abençoar os nossos familiares, mesmo que eles sejam problemáticos, mas são necessários para a nossa evolução e nós somos necessários para eles. Enfrentar com dinamismo, com alegria os obstáculos da vida, amando e servindo sempre. Existem umas dicas interessantes que uma revista fez uma entrevista com o professor catedrático Daniel Gilbert, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 2005. Foi publicado na imprensa na época. Ele coloca aqui uma pequena receita para a felicidade. Aprendamos a viver aqui e agora, seria o primeiro item. Por que nós somarmos as cargas do passado, as do presente e as possíveis do futuro? Viver o hoje. Nós só temos poder sobre o hoje. O ontem passou, serve de lições para nós. É como o espelho retrovisor, que a gente dá uma olhadinha assim e vê o que vem atrás para a nossa referência. É o passado. Mas se a gente olhar só no espelho retrovisor e não olhar no para-brisa para frente, nós vamos dar uma batida, que é o presente. E o futuro, não temos poder nenhum sobre ele. Dependerá do presente, é o momento da semeadura, é viver aqui e agora. O segundo item, valorizemos o aspecto positivo de todas as coisas. Vamos ver o lado bom, a situação boa das criaturas, dos familiares, dos amigos, as nossas possibilidades boas também que devem ser valorizadas. Fotografemos nossos momentos felizes, diz o professor. Fotografar significa guardar na lembrança, relembrar. Olha que beleza, naquela época teve isso. Olha que maravilha aquele momento feliz que eu tive na minha vida. Diz ele também, cuidar da nossa saúde. Respiremos profundamente, façamos exercícios e cuidemos da nossa saúde. Nós estamos descuidando muito disso. Nós deixamos para lá, vamos levando nesse mundo de correria, de ansiedade, não cuidamos da saúde, não fazemos exercícios e queremos que tudo venha
ao nosso poder. Usemos da criatividade. Nós somos essencialmente criativos, naturalmente criativos. Significa sair das situações. Kardec fala numa oportunidade, num dos livros da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus não nos dá as dificuldades para que a gente se complique, e sim para que nós, como desafio, saibamos sair delas. Então vamos usar a nossa criatividade. E por último, deixar fluir a nossa energia interior. Nós temos uma energia interior própria da nossa própria evolução e também orientada e auxiliada pelos mentores espirituais que nos assistem. Vamos deixar que isso aconteça naturalmente, normalmente, vigiando as nossas atividades e orando continuamente. Para concluir, nós nos lembramos do Evangelho de Jesus. Nós falamos do Velho Testamento, vamos falar do Novo. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 24. Jesus está com os discípulos reunidos em grupo, né? E ele então anuncia o Consolador, a doutrina espírita. Nós sabemos. Ele está falando que o Consolador viria para amparar as criaturas, para explicar aquilo tudo que não pudesse ter sido explicado, para consolar as almas e para permanecer conosco para todo sempre. E nesse momento em que ele anuncia o Consolador, existe nesse versículo assim: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Alegria completa, no sentido espiritual, podemos interpretar como felicidade completa. E Jesus nos oferece isso conforme Ele nos prometeu. E mais ainda, para a nossa tranquilidade, para as nossas tarefas aqui no mundo, para a nossa paz, para a nossa felicidade, Ele próprio nos afirmou, está lá no mesmo Evangelho de João, no capítulo 28, versículo 2. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer que a presença de Jesus está conosco sempre, em todos os momentos do dia e da noite, em todas as oportunidades, Ele está conosco. E Ele tem uma pleiade de auxiliares, que são os espíritos superiores, que estão conosco, querem estar conosco, se nós os abrigarmos através da nossa vigilância e da nossa oração, para que a felicidade seja possível. Nós temos que então nos respeitar e nos amar uns aos outros, para a vitória do bem, e esses padrões da verdadeira felicidade possam, dentro do campo ilimitado da evolução espiritual, estar conosco. No livro A Gênese, de Allan Kardec, nós encontramos no último capítulo, intitulado Sinais dos Tempos, a Geração Nova. Esse capítulo nos fala de conflitos que viriam. Tudo indica, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo esse período de transição do planeta Terra. E neste momento, mais do que nunca, dependerá de nós encarar com a maior serenidade os acontecimentos. Cada um de nós trabalhando por um mundo melhor, de mais paz, aprendendo com a doutrina espírita, com os espíritos superiores, que a felicidade é um estado interior de paz. E para isso, nós temos também a orientação dos espíritos superiores, que nos concitam a paz, a tranquilidade, ao relaxamento espiritual no sentido positivo de alcançarmos a paz interior, como o espírito Meimei, ditando ao querido Chico essa mensagem maravilhosa intitulada Confia Sempre. Ele diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem
e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do mundo do céu permanecerá. Em todos ou de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é até possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia, e nós vamos aproveitar o ensejo, o encerramento, para fazer a nossa prece final, a pedido da nossa irmã, convidando a todos, permaneçamos com os pensamentos elevados ao Divino Mestre Jesus, certo dessa promessa de que está conosco todos os dias, todos os momentos, e estará sempre até a consumação dos séculos. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus amado Divino Mestre, mentores, amigos desta casa, agradecidos pela oportunidade, nós vos rogamos, Senhor, a paz, o amor, a bênção, em favor de todos nós aqui reunidos, encarnados ou desencarnados, em favor dos nossos lares, dos nossos familiares, ou enfermos ou desencarnados, em favor de todos nós no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, para que realmente possamos alcançar essa paz, essa felicidade relativa, promessa do plano espiritual, em favor de todas as criaturas. Obrigado, Senhor, ilumina todos nós, ampara-nos no dia a dia, dando-nos muita paz e muito amor aos nossos corações. Que assim seja. Agradecemos ao nosso companheiro Lincoln pela excelência da palestra. E antes de nos despedirmos, eu gostaria de transmitir o agradecimento pela doação de sangue que foi feita, o pedido aqui umas 2 ou 3 semanas atrás, aqueles que foram pessoalmente ou conseguiram alguém que fosse fazer esse gesto de amor. Então, a pessoa beneficiada pediu que agradecesse a todos aqui. Domingo que vem, quem estará conosco é a doutora Hebe Lag de Souza, com a palestra. E também gostaríamos de lembrar do Balcão da Cidadania, que ainda continua, se não me engano, é hoje, até hoje, ainda está lá no Shopping Guatemi, no primeiro andar, a venda de artesanato em benefício da Casa de Apoio à Vida, aqui em frente do Kardec, né? Lembrando também que o Divaldo não virá no dia 2/12, eu já dei esse aviso, estou reafirmando. Ele teve problema de conexão de voo, não vai poder passar aqui em Campinas. E as sacolas para gestantes adolescentes, quem quiser colaborar, está disponível também lá na secretaria, é só entrar em contato. Um bom dia a todos, junto aos seus familiares, com muita alegria e com muita felicidade. Um abraço. Você está sempre aí.